meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não mais em figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora que entendemos tudo, compreendemos tudo, agora sabemos que tudo conheces e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Uma fala entusiasta e de alegria é a fala dos discípulos a Jesus, dizendo que por terem entendido tudo, creem, por terem tido a oportunidade de, aos seus olhos, serem desvelados tantas coisas, tantos mistérios ou tantas indagações terem sido esclarecidas, que agora creem. Entretanto, não é simplesmente a capacidade de entender alguma coisa, não é simplesmente a capacidade de discursar sobre alguma coisa, ou doutrina, ou escritura, não é simplesmente a possibilidade de fazer alguma coisa para alguém como um tom de caridade cristã que marca a fidelidade, a permanência e o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, como escutamos no Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 29 a 33. Não é simplesmente este fato que vai marcar realmente crer em Jesus, não é somente entender. Porque entendemos tantas coisas, sabemos a importância de tantas coisas no cotidiano de nossa história, mas, claro, se formos atentos, perceberemos que muito daquilo que nós entendemos, sabemos como devemos proceder, em alguns casos deslizamos ou conscientemente, não como deslize, negligenciamos aquilo que deveria ser feito. Talvez o exemplo mais simples seja a noção de que se você não pode comer uma determinada comida e lhe faz mal, por exemplo, a intolerância à lactose. Quantas pessoas não só são intolerantes à lactose, comem derivados de leite e aí depois precisam de um medicamento para conseguir segurar as incontinências ou a instabilidade que o seu corpo adquire quando ele se alimenta com lactose. Bem, os discípulos falam de modo entusiasta. Agora nós entendemos. E Jesus, como que quem joga um balde de água fria, colocando os discípulos na real, vai dizer: agora credes? Jesus conhece os seus discípulos. Jesus conhece a cada um em profundidade. A hora que Jesus diz que chega e que os discípulos se dispersarão, é a hora da cruz. É o momento da sua entrega. Quando ele começa os seus passos para a paixão, morte e ressurreição. Aqueles que tanto disseram que o amavam e que agora dizem: nós entendemos tudo, nós cremos, fogem, correm,
Isso é muito, muito precioso, porque toca diretamente nos pontos que ao longo desses últimos dias nós escutamos. Lembremos-nos, permanecei em mim, permanecei no meu amor. Uma das falas de nosso Senhor Jesus Cristo, que repetidamente foi dito: quem não se alimenta de mim, quem não bebe o meu sangue. Ao longo destes dias, ele tem dito e alertado a necessidade de permanecermos com ele, nos alimentarmos dele, nutrirmos-nos dele, que ele seja o nosso alicerce. Escutamos ele, ao longo do Evangelho de João, lembrando que crer nele é mais do que simplesmente falar ou fazer uma coisa ou outra. Na verdade, crer nele é deixar com que a sua vida pulse dentro do coração do discípulo. E essa vida, ao pulsar, ela exige uma fidelidade, permanecer nele. Eu me lembro que tive a oportunidade de dizer, uma pessoa que realmente ama é aquela que, encontrando inúmeros motivos para deixar alguém, ainda permanece por causa daquilo que aquela pessoa significa para ela e o que ela consegue enxergar de bom. Porque todos nós temos as nossas sombras e as nossas escuridões. Os discípulos, não só daquele tempo, mas no tempo de hoje, podem ter a capacidade de discorrer sobre inúmeros textos, podem fazer análises de todo o contexto social da época bíblica e atualmente. Os que se dizem ou são discípulos de Jesus Cristo podem ter obras de caridade fantásticas, podem discorrer, e até mesmo existem muitos que prestam um serviço de catequese através das redes sociais e outros um desserviço, mas isso não vem ao caso, de citar e desbravar as páginas do catecismo ou de qualquer outro documento do ensinamento da igreja, e falarem tanto, e serem exemplos e ícones de uma aparente ou pseudo-fidelidade, mas quando é realmente que um discípulo de Jesus Cristo demonstra que nele crê? Quando ele encontra um motivo para ir embora e permanece. Quando ele, dentro da sua comunidade, encontra um motivo para ir embora, deixar a sua comunidade e permanece. Quando ele encontra um desafio na sua vida e que precisa definitivamente escolher: ou eu permaneço com o Senhor vivendo agora segundo o seu evangelho, ou eu me modelo à regra individualista do tempo presente que nós estamos. Os discípulos vão embora porque eles não dão conta e não têm ainda o alicerce ou a força necessária para que o seu cognitivo, ou aquilo que eles entenderam, chegue no seu coração. E vejam que é muito importante isso, porque a comunidade de João, o grupo para o qual São João escreve, é um grupo que está exatamente nesse impasse. Nós podemos simplesmente pensar em Deus, mas Deus não precisa fazer parte dos nossos braços, do nosso agir. Ele não precisa atingir o fundo do nosso coração. Ele tem que ser somente intelecto. E me perdoem, o que nós temos no tempo presente é intelecto demais, é discurso demais e compromisso de labor, de fazer, de viver, de concretizar nas mínimas coisas aquilo que se crê. João falava para um grupo que era chamado de gnósticos. Hoje nós temos um tipo de gnosticismo, porque se fala de Deus. Inclusive não é raro nós escutarmos pessoas que defendem todos os traços doutrinais e regras que nós possamos ter dentro do cristianismo. Entretanto, ainda que sejam capazes de fazer tantos discursos, de apresentar tantas teses, de apresentar e falar de tantos princípios, quando chegam aos nossos confessionários, cumprem o princípio
mais terrível que viola o sacramento da reconciliação, que é o de confessar-se para aliviar a consciência, mas não ter nenhum pingo de arrependimento daquilo que fez. É exatamente isso que eu disse. O princípio primeiro, para a reconciliação, não existe, porque só querem passar pelo rito, mas não tem nenhum traço de arrependimento sincero. Prova que inúmeras vezes voltam ao confessionário com a mesma prática, sem ter feito o mínimo esforço de mudar. Meus caros, minhas caras, eis aqui o ponto que com vocês gostaria de agora discorrer. O Senhor nosso Jesus Cristo, no dia de ontem, na liturgia de ontem, na solenidade da Ascensão, foi lembrado e celebrado por nós como aquele que leva um pouco de nós para junto de Deus e deixa muito de Deus em nós. Os discípulos agora precisam, no cotidiano de sua história, olhar para aquele que continua a caminhar com eles, e mesmo que não o vejam, saber que Ele está com cada um deles. Fazemos parte dele. E que em muitos casos, sim, nós não temos a capacidade de traduzir e aplicar os conhecimentos e mais, a experiência de amor que dele recebemos. Afinal de contas, somos frágeis demais. Entretanto, ele próprio, no dia de ontem, vai dizer: eu enviarei para vós um outro Paráclito. Ele vos sustentará, ele vos recobrará todas as coisas, ele vos instruirá, ele será a vossa força. Ele, o dom do Espírito que nós recebemos, o Espírito de Cristo, é aquele que faz com que nós continuemos firmes e nos dediquemos a não só a falar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas conseguirmos perceber que nas tribulações da história, estando com Ele, percebermos que o nosso viver, a nossa história, por mais limitada que for, se tiver a abertura ao dom que recebemos em nosso batismo, o do Espírito, Ele nos conduzirá e nos ajudará, pouco a pouco, a nos aproximarmos mais da imagem do homem e da mulher, filhos e filhas de Deus. Não é à toa que quando nós rezamos o Veni Creator, nós dizemos: força. Ele é a força. Ele é aquele que aquece e como fornalha, dobra a rigidez de nossas cerviz duras, nossa cabeça dura, e nos ajuda a perceber que não é somente discursar sobre Jesus, não é somente cumprir um rito, também não é o fato de usarmos este ou aquele adereço, não é simplesmente encontrarmos um lugar aonde nós nos sentiremos bem, como infelizmente também cresce. Eu gosto é daquele lugar, eu não gosto deste. Eu gosto daquele padre, daquela igreja. Eu gosto disso. Mas percebemos que o nosso gosto pode até ser significativo se é um gosto marcado pela seguinte compreensão: ali eu tenho diretrizes e horizontes para me tornar cada vez mais imagem do Filho e Filha de Deus que eu posso ser. Os discípulos de Jesus entenderam
e dizem: nós agora cremos. Mas quando se prova que realmente crê em Jesus? Quando tem todos os motivos para demonstrar o contrário, para negá-lo, para deixá-lo. Quando olharmos para o contexto onde nós estamos e aquela pergunta crucial vir à nossa mente e falar: por que eu entrei neste caminho? Me lembro uma vez que um padre, conversando comigo, padre já maduro e já falecido, mas uma pessoa que trago com grande significação dentro do meu coração, ele disse o seguinte: eu tive momentos na minha vida em que eu perguntei: por que eu ainda insisto em seguir esse caminho? Por que eu não vou cuidar da minha vida? E ele disse com os olhos lacrimejando, ele disse a seguinte coisa: porque eu não encontrei um amor maior do que esse. E ainda que eu tenha passado por todos os problemas que passei, eu continuarei. E ele, inclusive, teve que ser sepultado completamente nu, e nem um velório pôde ter, por circunstâncias que não vêm ao caso. Ainda que nós insistíssemos para fazê-lo, ele não pôde ter. Mas um homem que encontrou muitos motivos ao longo de sua vida para ir embora e permaneceu. Inclusive dizia: eu gostaria de continuar e gostaria de morrer no altar. Por que eu estou querendo dizer isso? O crer em Jesus e o permanecer com Ele está intimamente ligado àquela coisa que é do cotidiano. É como quando você encontra alguém que vale tanto a pena e que você percebe todas as suas limitações, mas com ela continua. Um filho, um irmão, um marido, a esposa, um amigo. Existem sempre motivos para irmos embora, mas só permanecemos por aquilo que realmente tem grande valor na nossa história. E os discípulos de Jesus, ainda no Evangelho de João, não têm essa noção. E é por isso que ele diz: vocês vão me deixar só. Mas ainda um dia, quando deixarem e estiverem impregnados do Espírito, vocês é que continuarão a caminhar. Meu caro, minha cara, ao longo desta semana em que nos preparamos para a festa de Pentecostes, faça o único e mais simples exercício, mas porém que seja sincero. Peça ao longo de todos esses dias: Senhor, que o Espírito, o vosso Espírito, me mantenha tão unido contigo e com o Pai, que eu, mais do que falar de ti, eu viva contigo. Mais do que falar de ti, eu viva contigo. Vivamos com Ele. Permaneçamos com Ele. E lembremos, às vezes, podemos até nos achar incapazes, mas Ele não nos deixou sozinhos. Dentro de nós existe a força do Espírito que nos mantém vinculados a esse amor tão grande. Talvez seja exatamente por isso, por Ele nos manter vinculados, que Ele se chame amor. Porque amor sincero é uma vinculação de atitude, de compromisso e não de discurso.